nós vamos dar prosseguimento à nossa série de estudos bíblicos. Hoje nós vamos falar a respeito do que é a salvação. A respeito desse tema, o que é a salvação em Cristo Jesus? Muita gente fala sobre a salvação, mas algumas pessoas nem sabem o que é a salvação. Portanto, nós queremos que a Bíblia nos responda exatamente o que é a salvação. Nós precisamos saber o que é a salvação, do que nós seremos salvos. E, portanto, Jesus veio a esse mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus não veio a esse mundo para obrigar a humanidade a abandonar o pecado. Não. Ele veio para que os pecadores se convertam, veio para apelar, fazer os seus apelos aos pecadores, para que eles se arrependam. Cristo veio fazer o convite divino para que nós arrependamos dos nossos pecados. Aquele que converter, que arrepender dos seus pecados e converter, realmente será salvo. Então, nós precisamos saber o que é realmente a salvação que Cristo veio nos trazer. Portanto, a primeira pergunta que temos nesse estudo bíblico é: o que disse o anjo a José quando Maria, a sua noiva, engravidara? A resposta está em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. O anjo disse a Maria, disse a José: ela dará à luz um filho que porás o nome de Jesus, e esse salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o trabalho que Cristo ia fazer é salvar as pessoas dos seus pecados. Então, isso está em Mateus 1, 20 e 21. Então, se Jesus Cristo veio nos salvar dos nossos pecados, nós precisamos saber o que é pecado, o que realmente é pecado, para que nós possamos ficar salvos deles ou livres deles. Portanto, a resposta está em Romanos capítulo 3, versículo 20, que declara que por meio da lei nenhuma carne será justificada. Por quê? Porque pela lei de Deus vem o conhecimento do pecado. Então, se eu, você, nós queremos saber se estamos em pecado ou não, é só darmos uma olhada na lei de Deus, principalmente a lei dos 10 mandamentos. A lei, isso é, os regulamentos divinos que ficaram na nova aliança deixada por Cristo. Se nós estivermos desobedecendo, nós ainda não estamos salvos dos nossos pecados. Por quê? Porque pecado é transgressão da lei divina. Essa lei que está referindo aqui não é a Torá com 603 preceitos, não. Por que não? Porque a Torá serviu apenas de aio condutor para conduzir os fiéis judeus até Cristo. De Cristo para cá, a lei é outra. Porque a lei da nova aliança, ela não serve de aio para conduzir ninguém a Cristo, não. Porque quando a pessoa é salva, ela é salva sem a lei. Ela é apenas perdoada dos seus pecados, que vivia em transgressão da lei. Depois que é perdoado os pecados, aí realmente passa a ter que obedecer a lei para novamente não voltar a adquirir os mesmos pecados que lhes foram perdoados. Portanto, a lei da nova aliança serve apenas de espelho para o pecador, e não de aio para conduzir a Cristo. Mas a Torá lá do passado serviu de condutor, de aio, para os fiéis judeus, como os apóstolos e outros mais que aceitaram a Cristo. Os outros que não aceitaram ficaram com o coração endurecido. Então a Torá ainda não cumpriu o objetivo para eles. O objetivo seria servir de aio o condutor para conduzir até Cristo. Já que não aceitaram a Cristo, não foram conduzidos a Cristo. Portanto,
a lei da nova aliança serve apenas para nos mostrar o pecado. Ela não salva o pecador, mas ela mostra como é que nós estamos perante Deus. É igual um espelho. Você quer saber eu como estamos? É só achar a lei de Deus na nova aliança e ler lá. Ler os 10 mandamentos, lá que está na nova aliança, um dos principais, né? Se nós tiver transgredido algum daqueles mandamentos, é porque nós estamos no pecado, precisamos que Cristo nos converta, precisamos de arrepender e que Cristo nos perdoe e mudar de vida e deixar de continuar transgredindo a lei divina. Portanto, veja a terceira pergunta. O que é a lei de Deus? Essa é uma pergunta. A lei de Deus, o que é? A resposta está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17. A lei de Deus é os seus mandamentos. A lei do nosso país é a Constituição, os regulamentos que foram assinados pelos constituintes. Os mandamentos, as ordens, as ordenanças, os regulamentos e todas as instruções. Portanto, a lei de Deus são os seus mandamentos que foram deixados a nós, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17. Então veja bem, para continuarmos salvos, depois que Cristo nos perdoou os nossos pecados, o que nós precisamos fazer para continuarmos salvos? Já que nós somos salvos sem as obras da lei. Ninguém é salvo porque obedeceu a lei, mas foi perdoado os pecados, né, antes de ele obedecer a lei divina, porque o pecador é como inadimplente que estava todo sobrecarregado de conta, que o seu Senhor veio e lhe perdoou toda a conta sem ele fazer nada. Mas dali para frente ele é recomendado a não sobrecarregar-se mais de contas, porque senão poderá complicar a situação e ele não ser perdoado mais. Então, a pergunta que foi feita é: para continuarmos salvos por Jesus Cristo, o que precisamos fazer? A resposta está em João 14, versículo 21. O próprio Jesus falou, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então veja bem, precisamos guardar os mandamentos de Deus para continuar salvo. Isso é, os mandamentos, guardar a lei. Lei de Deus, mandamento é a mesma coisa. Tem religioso aí que fica conversando bobagem aí, falando que os mandamentos de Deus é uma coisa, a lei é outra, falando mal da lei de Deus e defendendo os mandamentos. Mandamento e lei de Deus é a mesma coisa. Agora, quando alguém perguntou a Cristo, veja bem, perguntou a Cristo: o que farei para ganhar a vida eterna? Como é que Cristo respondeu? A resposta nós encontramos em Mateus 19, versículos 16 e 17. Jesus falou: guarda os mandamentos. Foi essa a resposta que Jesus disse para o mancebo de qualidade, aquele homem rico, que perguntou para Cristo: bom mestre, que farei para ganhar a vida eterna? Cristo falou para ele: guarda os mandamentos. E a pergunta seguinte, pergunta 6: que deveres temos de cumprir perante Deus? De acordo com Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, está declarado: o fim do assunto é este: teme o verdadeiro Deus e guarde os seus mandamentos. Tem muitos religiosos que ficam fazendo debate por aí, só discussão, mas o fim do assunto é esse: teme o verdadeiro Deus e guarde os seus mandamentos. Se nós não estivermos guardando o mandamento de Deus, não adianta especulação, não adianta discussão e debate um pouco, vamos, perca de tempo que não vai levar a bom lugar nenhum. Só um mau lugar que vai levar, claro. Pessoa que permanece envolvida só em debate, discutindo coisas desnecessárias e não obedece a Deus, o fim será a perdição eterna para ambos que se encontram nessas discussões. Portanto, a outra pergunta, 7. Será que esses mandamentos são apenas 2, como dizem, né, certos religiosos, que tem certos religiosos para se safar de cumprir os
deveres que Deus recomenda, eles falam que Cristo resumiu a lei em 2 mandamentos. Cristo não resumiu coisa nenhuma. Cristo apenas dividiu em 2 partes. 4 deveres para com Deus e 6 deveres para com o homem, com o próximo, dos 10 mandamentos. E Cristo não resumiu em 2. A palavra resumir é a linguagem dos preguiçosos que só querem misericórdia divina, só querem misericórdia e o amor de Deus, mas não querem fazer nada que Deus manda. Mas para os seus pastores, eles dão até a última casinha que tem, porque os seus pastores não lhes perdoam nada, não trabalham de graça em troco da misericórdia para eles, coisa nenhuma. Portanto, olhe bem, esses mandamentos não são apenas 2, porque quando Cristo citou para o mancebo de qualidade, lá no capítulo 19, versículos 16 e 17, apesar de Cristo haver citado apenas os deveres para com o próximo, porque aquele homem era judeu, conhecia muito bem os outros 4 mandamentos, Cristo citou foi 6 mandamentos, que é deveres para com o próximo. Mas ele sabia muito bem que os deveres para com Deus, aquele mancebo de qualidade já sabia que não terás outros deuses diante de mim e não tomarás o santo nome de Deus em vão, não farás para ti imagem de escultura e lembra-te do dia de sol para santificar. Esses 4 Cristo não citou porque aquele mancebo de qualidade já conhecia muito bem, mas não é apenas 2, não. Cristo citou foi 6, está lá em Mateus, capítulo 19, versículos 16 e 17. Então essa linguagem que eles dizem que Cristo resumiu em 2 mandamentos, são linguagens de religiosos preguiçosos, bem semelhante ao tempo de Noé, quando a maioria se corromperam e só apenas foi salvo Noé com a sua família. Pergunta número 8. Onde se encontra esses mandamentos? Nós encontramos esse mandamento no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17, onde se encontra os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, cujos mandamentos repete no Novo Testamento, na Nova Aliança, como deveres que nós temos que cumprir depois que foi perdoados os nossos pecados. Portanto, a seguinte pergunta continua. Olha bem, para sermos salvos, precisamos estar em comunhão primeiro com quem? Primeiro com quem? A resposta está em 1 João capítulo 1, versículo 3. A nossa comunhão, diz o texto, é com o Pai e com seu Filho Jesus. A primeira comunhão que temos que fazer. Depois, devemos estar em comunhão com os nossos irmãos, mas primeiramente com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essa é a comunhão, para nós sermos salvos. É esse o conselho que a Bíblia nos dá. Portanto, a pergunta 10. Quando alguém transgride um dos 10 mandamentos de propósito, como essa pessoa é considerada por Deus? Quando ela transgride um dos 10 mandamentos de propósito, ele é considerado o quê? De acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4, ele é considerado mentiroso, porque diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos. Tiago, capítulo 2, versículo 10, que declara: aquele que transgride um dos 10 mandamentos será considerado transgressor de todos. A pergunta 11. Para sermos salvos, o que devemos fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, de acordo com Atos, capítulo 3, versículo 19, para nós sermos salvos, nós precisamos arrepender e converter, para que seja apagado os nossos pecados e venha um tempo de refrigério da parte de Deus, da parte de Jeová. Arrepender e converter. Arrepender do quê? Arrepender da transgressão da lei em que vivíamos. Depois que foi perdoado os nossos pecados, geralmente Jesus, quando perdoou o pecado daquela mulher pecadora, falou para ela: vai, mas não peques mais. Dali para frente, ela teria que observar rigorosamente o 7º mandamento, que proíbe adulterar, porque ela tinha sido pega no adultério.
Todas as pessoas que foram perdoadas por Deus, foram perdoadas dos seus pecados, foram perdoadas da transgressão da lei divina que vivia. Depois de perdoado, ele tem que ficar atento para não voltar a pecar os mesmos pecados que lhe foram perdoados. Portanto, a lei entra com todo rigor na vida da pessoa, porque ela serve de espelho para que nós não voltemos a sobrecarregar de pecado. Pergunta 12. Se alguém acha que está salvo por Cristo, mesmo assim não obedece seus mandamentos, ele é chamado pela palavra de Deus como? De acordo com 1 João 2, versículo 3 e 4, ele é chamado, aquela pessoa é chamada de mentirosa ou mentiroso, porque diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. Igual tantos religiosos que andam por aí, pregando de casa em casa, mas não obedecem os mandamentos de Jeová. O nome que a Bíblia chama essas pessoas é mentiroso, porque neles não está a verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Assim nós vemos que falar que ama a Deus e não guardar os seus mandamentos será um tempo perdido. João, capítulo 14, versículo 21, Cristo falou: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, é esse que me ama. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, se alguém ama a Deus, guardará os seus mandamentos. Mas se alguém acha que vai entrar no reino de Deus com os pecados, sem arrepender, sem obedecer os mandamentos de Deus, sem cumprir os seus deveres, que está em Eclesiastes 12, versículo 13, está completamente equivocado. Portanto, será um tempo desperdiçado, um tempo perdido, aquelas pessoas que pensam que estão obedecendo a Deus, mas continua transgredindo a sua palavra. Muito obrigado.